Você tá desempregado? Se você está, eu vou dar uma sugestão aqui no começo desse vídeo de alguma profissão que talvez possa estar disponível no mercado. Não que eu tenha visto essa vaga em algum lugar, mas eu acho que a pessoa que a ocupa hoje tem feito tão mal o seu trabalho que eu acho que você tem chance. Eu tô falando do cargo de agente da Ana de Armas, isso mesmo, porque, gente, eu falei a verdade. Pensem nos últimos filmes aos quais você associa a Ana de Armas. Eu tô falando isso como alguém que gostou de Blonde, hein? Mas ela tem feito tanto filme lixo, e eu tô falando aqui de filmes que vão pra Amazon Prime, pra Netflix. Ela se tornou a rainha desses filmes descarte das grandes plataformas de streaming, e mesmo os filmes que ela faz, que são tratados como alguns dos principais lançamentos dessas plataformas, como foi o Águas Profundas, lá da Amazon Prime Video, ou agora esse Ghosted Sem Resposta, da Apple TV Plus, são filmes tão ruins, são filmes tão problemáticos, pra dizer o mínimo, que eu acho que esse agente tá cooperando contra ela, na verdade. E acho que cada um de nós que quisermos nos candidatar, eu acho que a gente tem chance de verdade. Esse é um daqueles filmes que tentam criar aquele efeito tanto faz, sabe? Porque é um filme que traz a Ana de Armas e o Chris Evans, os dois, assim, que são grandes astros e que são também considerados dois dos atores mais sexy da atualidade em Hollywood. Coloca os dois como um casal problemático ali, num filme de ação, de aventura. Eu acho que é uma fórmula quase pronta já, né? Os streamings têm ficado cada vez mais preguiçosos, porque é só colocar, né? Coloca lá, Ana de Armas, uau, Chris Evans, uau, um filme de ação, de aventura, que tem um cartaz explosivo, coloca na plataforma. É claro que a pessoa que assina, paga todo mês essa plataforma, vai acabar assistindo, e é um filme que só tem isso pra oferecer mesmo. Cole Chris Evans é um microagricultor simples e romântico. Sadie, Ana de Armas, é uma espiã durona da CIA. Os dois se envolvem em uma relação casual, mas ele se apaixona e decide ir atrás dela, se colocando na mira de perigosos traficantes de uma poderosa arma química. Mesmo um filme como esse, que tem como prioridade a aventura, a ação e, como eu falei, ver a dinâmica entre esses dois atores em cena e a química entre os dois, ele precisaria ser um pouco mais convincente no desenvolvimento dos seus personagens. Eu sei que isso pode parecer um pouco de preciosismo para algumas pessoas, mas eu queria acreditar pelo menos um pouco mais naqueles dois personagens, porque pensem comigo, gente, falem a verdade, vocês conseguiram acreditar que um cara com o porte físico e o cuidado físico do Chris Evans é um cara simples, um agricultor romântico que costuma ser abandonado pelas mulheres porque ele é um cara emocionado demais, ele é um cara às vezes até problemático na sua romantização e ele vira um perseguidor às vezes, um cara bem tóxico. Vocês acreditaram que o Chris Evans ia ser esse cara? Eu acho que a personagem da Ana de Armas também tem algumas coisas que não dá pra acreditar. Ela tem aquele perfil físico petit, né? Ela é pequenininha, ela é uma mulher baixa e que não tem, assim, um corpo muito musculoso e tal. E ela realmente consegue bater em todo mundo, né? Ela é a mais durona de todas. Eu acho que em nenhum momento esses dois personagens foram convincentes. E eu acho que pior ainda do que isso é o fato de que os dois são pessoas bem problemáticas, e aqui eu vou dizer o mínimo, né? Que se por um lado, como eu falei, ele é um stalker e qualquer mulher que visse aquele cara ter aquele tipo de reação no dia seguinte desse relacionamento casual ia ficar espantada, ia ficar assustada e ia querer fugir o mais rápido possível daquele cara que seria potencialmente perigoso. Inclusive, já do lado dela, ela cada vez mais se demonstra uma mulher tão fria, tão psicopata, né? Tão insensível, tão incapaz de empatia, que eu não consigo entender o fato de um começar a gostar cada vez mais um do outro. Todo filme de romance, e esse aqui é um romance com aventura, né, com ação, vai partir daquele pressuposto de que o amor transforma. Então, em todo filme de romance, seja comédia romântica, seja uma ação romântica como essa aqui, vai ter um arco dramático na qual os personagens, ou o ou a protagonista, ou ambos membros daquele casal, vão aprender a serem pessoas melhores através do conhecimento do outro e através da vulnerabilidade que o amor traz para as nossas vidas. O problema é que aqui, e de novo, gente, eu sei que algumas pessoas vão achar que eu tô problematizando demais, mas essa é a maneira que eu entendi a história. O processo pelo qual, principalmente o personagem do Chris Evans, vai deixar de ser um cara mais emocionado, e emocionado aqui eu digo no sentido ruim, não no sentido bom, tá, gente? Mas ele vai deixar
deixar de ser aquele cara tóxico, aquele cara grudento, aquele cara que não espera, aquele cara que sufoca através da masculinidade que ele vai acessar nele, matando pessoas. Então, quanto mais ele começa a se sentir confortável em trucidar os seus inimigos, ele começa a ganhar mais confiança e ele começa a ficar mais atraente aos olhos dela. É no mínimo problemático e eu acho que isso é algo que deve ser falado sobre o filme, sim. Como ação, eu acho que o filme é bem genérico. Você vai assistir as cenas desse filme e você vai ter a impressão que você já viu aquilo muitas vezes em outros filmes, mas você não vai conseguir lembrar os nomes dos filmes, porque eles se misturam meio que na nossa memória, né? Quando o filme é muito genérico, muito formulaico, ele acaba se misturando com vários outros quando a gente pensa naquele tipo de cena. O CGI é bem ruim, mas eu acho que isso tá virando padrão, infelizmente, hoje em dia, principalmente nos filmes lançados diretamente para as plataformas de streaming. E tem uma cena que é absolutamente absurda, que é no momento em que eles entram num túnel em Londres, tem toda uma sequência de ação lá dentro, tem porradaria, e quando eles saem do túnel, eles saem no Paquistão, ou seja, esse filme aqui tem um túnel que leva da Inglaterra ao Paquistão. Aí você pode me falar, João, mas isso pode ser um elemento da montagem do filme para gerar dinâmica, né? Pode ser um raccord. Pode ser que aquele túnel não é literal, claro, né? Porque eles atravessaram ali, quando eles saem do túnel, eles estão saindo de um outro túnel no Paquistão, e isso é uma transição temporal elegante, isso é uma elipse que o filme usou, até poderia ser, mas percebam que no momento em que o personagem do Chris Evans sai daquele túnel, ele sai desorientado, ele olha e fala, nossa, mas onde a gente tá? E ela fala, não, vambora, ou seja, ela parece que já conhece aquele túnel, ela sabe que eles estão no Paquistão, ela fala isso pra ele e ele não sabia, ou seja, me parece que aquele túnel que liga a Inglaterra e o Paquistão realmente faz parte do universo diegético do filme, e não me perguntem como isso foi possível. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Claro, deixem um like nesse vídeo, desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar em cima e se inscrever no canal, e não se esqueça de clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!